E aí, pessoal, hoje vai ao ar o terceiro episódio da nossa websérie sobre os 124 anos de Campo Grande. E desta vez contamos com o apoio do nosso grande amigo Wellington Corletti para falar sobre a nossa capital morena. Confere aí! A cidade surgiu, o povoamento era um arraial, né? Arraial de Santo Antônio de Campo Grande, era o nome na época, Arraial de Santo Antônio de Campo Grande. Por que Santo Antônio? Porque o José Antônio Pereira trouxe com ele a devoção ao Santo Antônio de Pádua. E depois isso aí veio primeiro em 1872, aí saiu, deixou alguma coisa aos cuidados do João Nepomuceno, depois ele voltou de novo com uma tropa maior ainda, em 1875, e assim ficou. A primeira missa aqui nessa região, no Arraial, foi em 1878, com o bispo de Nioaque, né? E aí foi crescendo, 1905, aí já tinha o Código de Posturas da cidade, era um regimento municipal sobre o comportamento das pessoas, regularização da parte sanitária e por aí vai. Isso é de 1905, é interessante. E foi crescendo. O primeiro prefeito, por exemplo, na época chamava intendente. O intendente, o primeiro, foi o Bernardo Franco Baís, que era italiano, já estava pela região aqui desde 1879, mas ele renunciou, porque era italiano. E aí entrou no lugar dele quem? O primeiro conhecido, o primeiro prefeito eleito, o primeiro que não foi eleito, ele acabou entrando por causa da saída do Baís, que foi o Francisco Mestre, isso em 1899, 1900. E assim como a cidade começou a ter aquele contorno de cidade. Já então era uma vila. Na realidade, por que se comemora hoje 26 de agosto? Na casa, 26 de agosto, 1899. Isso aí passou a ser comemorado em 1914. Por quê? Eles fizeram um ato administrativo na prefeitura, e isso em 1914, e convencionaram que o dia 26 de agosto seria a data de aniversário de Campo Grande. Então, foi um ato administrativo em 1914. E por que esse ato? Porque exatamente no dia 26 de agosto de 1899 foi quando Campo Grande, o Arraial, se tornou vila emancipada de Nioaque. Ela se emancipou, então começou a ter uma independência administrativa. Então aí começa, por isso o referencial do aniversário de Campo Grande é esse aí, 124 anos, né? E a partir daí começou a crescer. Conforme a professora Madalena falou, começaram a chegar, começou a noroeste a estrada ferroviária, a estrada de ferro noroeste do Brasil chegou, isso já foi uma expansão no Brasil todo. Esse ramal que chegou para cá, chegou com esse nome, isso é da época de 1914. E não tinha estrada asfaltada, caminhão de terra também não tinha, então toda a riqueza, todas as pessoas, os serviços tinham que vir pelo trem naquela época, né? Isso em 1914, não tinha energia elétrica naquela época, então era estrada de barro para todo lado, pouquinhas casas ali onde hoje é o Horto Florestal, que a gente tem, ali é o local onde começou a cidade, né? Ali onde tem o Senac, ali onde tem a Praça Ari Coelho, a Rua 26 de Agosto, que na época chamava Rua Velha, ali é o núcleo inicial da cidade de Campo Grande, né? Onde os primeiros povoadores ocuparam. E foi uma época que eles começaram a fazer os quartéis também, chegou aí a quinto Regimento de Artilharia Montada, já estava por aqui também, e depois, logo em seguida, 1923, 24, chegou a primeira circunscrição militar, o que é hoje a 9ª Região Militar. Então não veio só um quartel, vieram várias organizações militares. Aí por que dessas organizações militares? Era uma região de fronteira, querendo ou não, o Brasil precisava ser desbravado, e o povo brasileiro, o Estado brasileiro, precisava ser integrado, né? Por isso o Rondon veio lançando linhas telegráficas, desbravando o interior e tudo isso. Por isso, na época do governo do Getúlio Vargas, você vê,
Estado Novo, 1937 a 45, houve a marcha para o oeste, e o foco principal dela foi interiorizar, ou seja, trazer o Mato Grosso, porque se você não ocupa, aí você acaba perdendo, né? E essa ocupação a gente vê que já foi difícil, desde lá do Tratado de Madrid de 1750, a construção dos fortes, tá? Mas Campo Grande foi crescendo e ganhando essa conotação toda que tem hoje, né? E tem muito também a crescer também, né? Então tivemos aí a construção das universidades, o estádio o Morenão, né? Aqui que chama, né? O Pedro Pedrocian, o mercado Antônio Valente, que é de 1958, o Morenão é de 1972. As universidades, por exemplo, a primeira universidade que apareceu por aqui foi a FADAF, em 1961, que veio a se transformar a FUCMAT, que hoje é o CDB. A UFMS é de 1964, depois da união de duas universidades, e veio a se tornar a UFMS de hoje, né? Então tem vários episódios até interessantes, né, da história da cidade, como, por exemplo, o primeiro prefeito e o primeiro juiz de direito renunciaram ao cargo. O primeiro prefeito foi o Baís, que eu já falei, né? Renunciou, porque era italiano, aí deixou para o Francisco Mestre. Primeiro juiz, Arlindo de Andrade Gomes, renunciou por causa do grande índice de criminalidade. Isso foi em 1911-12, entendeu? Aí, por exemplo, teve o episódio também em 1951 de um avião B-17, Fortaleza Voadora, que precisou, vindo de Manaus, isso em 1951. Não tinha ainda a pista de pouso aí do aeroporto, era de terra. O avião precisou fazer um pouso de emergência. O repórter Esso, que era da Rádio Nacional na época, anunciou isso aí nas emissoras para todo mundo correr para o aeroporto e ligar os faróis dos carros na pista para o avião poder pousar à noite. Aí você pega a Praça do Rádio Clube, é de 1941, 42, por aí. As primeiras recepções radiofônicas aqui datam de 1924, por aí. Praça do Rádio Clube, que era na casa do Vespasiano e tal, Martins Vespasiano. A primeira emissora de rádio foi a Sociedade Difusora, lá em 1943, 44, e por aí vai. Então a cidade foi ganhando. Energia elétrica, por exemplo, energia elétrica chegou em 1924 com a instalação daquela máquina lá em Ceroula, né, no córrego Ceroula, era um gerador de energia. Só que antes já tinha também alguma coisa. Então, esse de 1924 é da Companhia Mato Grossense de Energia. Antes já havia uma máquina a vapor, que chamava ciclomotor, instalada na rua 26 de agosto, que produzia energia aí para a cidade, né? Então, você vê que energia é algo novo também nessa época. Energia no mundo, a energia elétrica começou a ser aproveitada ali, desde o Thomas Edison e o Nikola Tesla, né? Final do século XIX até 1920, por aí. Então, num espaço de 20 anos, o negócio começou a crescer. E aí, gostaram? Está terminando a nossa websérie. Na semana que vem, o Wellington Colletti finaliza essa história junto com a presidente do Instituto Histórico Geográfico de Mato Grosso do Sul. Até a próxima!